cada um aqui. Aqui, pessoal, aqui. Lula livre! 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 Lula, estamos aqui! Lula, estamos aqui! Lula, estamos aqui! Guerreiro do povo brasileiro! Lula, 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 guerreiro! Nós somos Lula! Somos Lula! Nós somos Lula! Essa bancada do Partido dos Trabalhadores, que é a maior bancada da Câmara. Essa é a maior bancada da Câmara dos Deputados, a bancada do Partido dos Trabalhadores, manifestando a sua solidariedade e seu apoio ao presidente Lula. Lula! Olê, 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 olá! Lula! Lula! Olê, 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 olá! Lula! Pedro Pizarro, deputada Margarida Salomão, Assis Carvalho, Beto Faro, Pepe Vargas, Érica Cocai, João Daniel. Do povo brasileiro! Lula, guerreiro 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 do povo brasileiro! Lula livre! 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 São atos da bancada do Partido dos Trabalhadores, que essa semana volta a ser a maior bancada do Congresso Nacional, a maior bancada da Câmara dos Deputados, e isso após 3 anos de intenso massacre midiático, jurídico. E apesar de tudo isso, o Partido dos Trabalhadores vai finalizar, vai terminar a legislatura como a maior bancada da Câmara, assim como começou. Com licença, Wanda. Aqui no plenário da Câmara, vamos mostrar o ato aqui de frente para vocês acompanharem. Vamos só nos posicionar aqui. Vou mostrar aqui de frente no plenário da Câmara dos Deputados. Lula,
Nós vamos subir aqui para mostrar vocês de cima. PT volta a ser a maior pancada da Câmara. Isso não é por acaso, mesmo 3 anos após o massacre. Olha, hoje, com certeza, o PT está maior, o lulismo está cada vez mais forte, porque a sociedade compreende no PT e no Lula o grande patrimônio das lutas e das conquistas sociais e da possibilidade de fazer um novo modelo econômico capaz de criar um novo ciclo virtuoso para o nosso povo brasileiro. Portanto, nós estamos aqui na Câmara dizendo para o Brasil, para o mundo, que nós não vamos aceitar a prisão do presidente Lula, porque ele não é bandido, ele é inocente. O Lula é um candidato a presidente da República perseguido. Portanto, nós vamos lutar até o fim pela liberação do presidente Lula. Deputado Reginaldo Lopes, deputado Afonso Florencio, que foi líder da bancada 2 anos atrás, e agora a bancada do PT volta a ser maior da Câmara. Muito importante essa manifestação no plenário da Câmara. Não tem normalidade no país. Um juiz de primeira instância, que não era juiz natural, condenou a maior liderança popular. O Brasil está parando estradas, centro de grandes cidades, e nós vamos lutar pela liberdade de Lula. Vamos ouvir agora a fala do líder, o deputado Paulo Pimenta. Enquanto isso, o ato continua aqui. Agora vários deputados vão se posicionar atrás do líder. Vamos ouvir a fala do líder Paulo Pimenta. Entendem que nós estamos hoje vivendo no país uma grave violação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é hoje um preso político. Lula é o primeiro preso político no Brasil após o período da ditadura. Lula não só foi condenado num processo sem provas, sem jamais ter cometido nenhum crime, como também o presidente Lula teve o seu pedido de prisão autorizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu pediria, por gentileza, que a técnica pudesse aumentar o som. Acho que o som seja restabelecido. Senhor presidente, nós temos aqui a tranquilidade para denunciar que o presidente Lula é hoje um preso político no Brasil. Não só por ter sido condenado
abandonou a Constituição, que transformou a sua toga num mando de política partidária, que nós não vamos aceitar, que nós não vamos nos insurgir, que nós vamos lutar até o final, para que a democracia seja garantida, para que o direito seja respeitado e para que Lula, o mais rapidamente possível, em liberdade, possa dar sequência à sua missão, que é voltar a presidir este país. E é isso que acontecerá nas eleições de 2018. Viva Lula! Lula livre! 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 Isso foi a fala do líder Paulo Pimenta, do PT. E agora nós vamos ouvir. Senhor presidente, senhores deputadas e senhores deputados, eu quero, em nome da bancada do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, trazer toda a solidariedade ao nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A solidariedade que trago é por ter sido Lula preso injustamente. Por ter sido vítima de um processo que não cumpriu o devido processo legal. Vítima do momento em que o juiz não considerou a Constituição brasileira garantindo a presunção de inocência. Agora é o PCdoB que está na tribuna, o líder Orlando Silva, e junto com ele a deputada Jandira Fegali, cercado também, rodeado também de parlamentares do PT. Vamos ouvir o líder Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Que nenhuma execução deve se dar antes do trânsito de julgado. Os argumentos jurídicos que eu trago nessa tribuna não são opinião política do PCdoB, estão inscritos na Constituição da República Federativa do Brasil. Meus respeitos aos 5 ministros da Corte Constitucional que, de modo inequívoco, fizeram uma defesa firme da Constituição brasileira na semana que passou. A divisão da Corte Constitucional sinaliza a gravidade do momento político e institucional que o nosso país atravessa. A solidariedade ao presidente Lula não é apenas do meu partido, não é apenas da esquerda, não é apenas da militância política. A solidariedade ao presidente Lula vem do povo simples, do povo trabalhador, daqueles que tiveram a sua vida e dos seus filhos transformada por um projeto que modificou completamente a cara do Brasil, liderado por Lula, liderado por Dilma. O presidente Lula, na cidade de São Bernardo, o seu berço político, foi muito feliz quando disse que ele é uma ideia. Lula é uma ideia. E aqui nesse parlamento somos dezenas de Lulas defendendo a justiça, a democracia e direitos para o nosso povo. O presidente Lula muito bem diz: quando sonhos não são aprisionados e a luta pela
imaginam que vão ceifar os sonhos de milhões de brasileiros. Não! Seguiremos na luta pelo Brasil, pela democracia e por Lula livre! 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 Essa foi a manifestação do PCdoB, da bancada do PCdoB. Vamos agora ouvir parlamentares do PT aqui no plenário da Câmara, que estão fazendo esse ato em defesa da liberdade do presidente Lula. Vamos nos posicionar aqui para... Gostaria de estar assistindo um momento como esse no Brasil. Que ninguém gostaria de estar aplaudindo. Deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, deputado aqui na Curitiba e aqui no Brasil e também no Brasil inteiro. Pois é, no Brasil e no mundo há manifestações pela liberdade do presidente Lula. O presidente Lula foi vítima de um processo onde a sua culpa não ficou comprovada, não há provas, né, de que haja culpa dele no processo, portanto um processo que tem uma série de nulidades, irregularidades, que tenho certeza que se fosse no Estado Democrático de Direito, se fosse observada a Constituição, o processo, o devido processo legal, o amplo direito de defesa, esse processo não teria o veredito que teve. E o que é mais grave, o presidente Lula ainda tem recursos junto ao TRF4, tem recurso especial no STJ, tem recurso no Supremo Tribunal Federal, e todos esses recursos do presidente Lula não foram observados. E a sua prisão foi de forma rápida decretada. Pende nesse momento o julgamento do Supremo Tribunal Federal de uma ação direta de constitucionalidade que pode declarar que ninguém pode ser preso no Brasil, como estabelece nossa Constituição. Ninguém pode ser preso, e essa prisão só ocorrerá em função de uma sentença condenatória transitada em julgado, ou de uma prisão em flagrante, ou de uma prisão preventiva, ou uma prisão provisória. Não é essa nenhuma das hipóteses em relação à prisão do presidente Lula. O que foi determinado pelo juiz Sérgio Moro foi que o presidente Lula deveria iniciar o cumprimento da pena. E o princípio da presunção de inocência estabelece que o início do cumprimento da pena se dá quando a sentença transita em julgado. Não há execução provisória de pena no Brasil. A Constituição veda isso e o artigo 283 do Código de Processo Penal, como também a lei de execuções penais é muito clara. A pena se inicia com a sentença transitada em julgado. Com a certidão de trânsito em julgado na sentença é que há o início da execução da pena. Portanto, nós estamos aqui em obstrução, em protesto, em indignação contra essa prisão do presidente Lula. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal restabeleça a Constituição. Queremos o presidente Lula livre, porque eles acham que vão prender o presidente Lula, mas não prendem não. Não se prende ideias, não se prende ideais, não se prende toda uma trajetória de trabalho e de serviço ao país. O presidente Lula, para nós, é um preso político. O presidente Lula devia estar em liberdade. Por isso que nós estamos aqui protestando e pedindo que o presidente Lula seja livre. Obrigado, deputado Nelson Pellegrino. Vamos seguir aqui entrevistando os deputados. Deputada Bongás, a Constituição brasileira é clara, né? Ninguém pode ser considerado culpado até a sentença estar julgada. A gente tem um inocente preso. São três temas. O primeiro é que não tem prova. Então o Moro começou a errar ao condenar sem prova. Então esse é o primeiro grande erro. Aliás, o Moro tem sido um grande responsável, e não só no caso da prisão do Lula, está sendo responsável pela quebra do país. Porque ao não aceitarem um processo de leniência das empresas, como fazem os outros países, quando tem um problema, tu corrige o problema, mas tu não destrói o emprego, tu não quebra a empresa. Hoje está destruindo para quê? Para as empresas americanas virem aqui fazer festa. Essa é a questão. Esse é o primeiro grande erro. O segundo erro foi na 4ª região de Porto Alegre. São mais de 200 casos que foram deixados para trás, que a 4ª região de Porto Alegre deveria julgar, para furar fila, para ter um tratamento seletivo contra o Lula. Está errado, não pode furar fila. E em terceiro lugar, aí sim, é a Suprema Corte do Brasil, que tinha uma maioria com essa lógica de não condenar sem ter transitado julgado,
Acabou, porque sendo do Lula, sendo golpe, sendo de esquerda e sendo a pessoa do Lula e do PT, acabou tomando essa decisão. Foi 6-5, podia ser 6-5 para absolver, porque ele é inocente. Se não tem prova, se tu altera a regra e não está transitado julgado, só preso político, porque não teria como condenar. Então, todos nós sabemos que o Lula não está sendo condenado por causa do triplex ou por um tema de corrupção, não. Nós sabemos disso. Ele está sendo condenado pelos ricos do país e pelos ricos de fora do país, porque eles não aguentam que um povo de filho pobre, de família pobre, possa fazer faculdade, possa ter sua casa, possa ter um país que não venda seu patrimônio público, possa ter um salário reajustado acima da inflação, colocar negro na universidade, colocar pobre com soberania. Este é o tema. Por isso que o Lula está sendo condenado, porque rasgaram a Constituição, não tem prova contra ele, ele é inocente, é um condenado político, porque eles não têm como, no voto popular, vencer do Lula. Por isso, Lula livre, Lula inocente e Lula presidente. Obrigado, deputado Bongás. Vou falar com o deputado Léo de Brito, logo na sequência, a deputada Benedita. Deputado, o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil, e essa primeira sessão na Câmara, né, vai amplificar ainda mais a luta? Exatamente. Nós não vamos permitir que se estabeleça um clima de normalidade que não existe. O Brasil hoje vive uma crise política profunda, uma crise causada por uma injustiça que foi causada pelo Poder Judiciário a serviço de uma mídia que quer destruir o PT, que quer destruir o presidente Lula e que quer entregar o país para os interesses internacionais. E foi exatamente isso, a principal vítima, o principal troféu desse processo, desse golpe, é exatamente a prisão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula que literalmente foi julgado por tribunais de exceção, que teve uma denúncia que é a famosa denúncia do PowerPoint, e um processo que não tem uma prova contra ele, pelo contrário, a única prova que existe nesse processo é a prova da inocência do ex-presidente Lula, e que é um processo que tem um festival de arbitrariedades. Hoje o Supremo Tribunal Federal já tem uma maioria consolidada contra essa prisão em segunda instância que fere o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, e, no entanto, o ex-presidente Lula está na prisão depois de uma decisão absolutamente arbitrária do juiz Sérgio Moro, que não permite sequer que as pessoas possam visitá-lo, de acordo com o que está na Lei de Execução Penal. Então, em virtude desse festival de arbitrariedade, nós podemos considerar e vamos gritar ao mundo: Lula é um preso político, mas nós vamos lutar para soltá-lo e vamos continuar reafirmando aquilo que o povo, que milhões de brasileiros querem nesse momento, que é que Lula seja candidato e que Lula volte a ser presidente do Brasil, como foi pela primeira vez o maior presidente da história do nosso país. Obrigado, deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Agora vamos falar com a decana da bancada do PT, que estava aqui no dia 7 de outubro de 88, quando a Constituição foi rasgada, né? Quando a Constituição foi aprovada. Estava quando ela foi aprovada e estando nesta casa, vendo ela sendo rasgada depois de 30 anos, a partir do momento em que fizeram com que a presidenta Dilma, que foi eleita com mais de 54 milhões de votos rurais, para aqueles que tinham o sonho da sua casa, para aquele que queria ver água na sua torneira. É essa gente que acredita e sabe que Lula é inocente. Por isso nós queremos o Lula livre. Nós queremos Lula livre, estamos fazendo isso porque estamos vendo a população, não só brasileira, indo às ruas pelo Lula, internacionalmente, caravanas marcadas, vindo brasileiras que acreditam na democracia, que acreditam nesse país, que este momento é um momento para a política brasileira de vergonha, uma vergonha total, mas ao mesmo tempo estamos todos e todas de cabeça erguida, porque não prenderam ainda nem as ideias, nem os sonhos e nem a esperança deste povo. Por isso, Lula livre,
Lula presidente. Deputado João Daniel, do PT de Sergipe. João Daniel, 30 anos depois da Constituição, temos agora um preso político no Brasil? Olha, nós estamos neste momento, num momento de vigília, de luta, de mobilização. Está preso político o maior líder popular desse país dos últimos 100 anos. O maior presidente da história desse país. Um homem que não há uma prova contra ele. O presidente Lula está sendo preso político porque ele lidera todas as pesquisas com o povo brasileiro. Porque o presidente Lula, estando na disputa eleitoral, derrotará mais uma vez as oligarquias brasileiras, a elite brasileira, que já perdeu 4 eleições presidenciais. Hoje estão no governo graças a um golpe. Por isso, nós queremos aproveitar neste momento para transmitir ao vivo o nosso líder Guimarães, mas vamos à luta. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Voltamos aqui. Vamos ouvir agora a fala do deputado José Guimarães, o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Vamos nos aproximar para ouvi-lo melhor. A gente pede para o pessoal ter um pouco de paciência, que o sinal aqui na Câmara às vezes pode congestionar e pode cair, mas a gente vai permanecer aqui o tempo todo. Com vocês, o José Guimarães, líder da oposição. E as garantias individuais circunscritas no artigo 5º da nossa Constituição. Que garantias foram essas que os constituintes fizeram? O direito ao trânsito em julgado, o direito à presunção da inocência, o devido processo legal, são princípios que nortearam a elaboração da nossa Carta Constitucional. E quando eu vejo aqui nesse plenário, e eu quero me dirigir ao Brasil nesse momento, aqueles militantes que estão lá em Porto Alegre, lá em Curitiba, no meio do Ceará, lutando pela democracia, quando eu me dirijo a cada um de vocês, é para dizer, eu fico triste quando alguns aqui comemoram a prisão do ex-presidente Lula. Sabe por que eu fico triste? Quando alguns usam o microfone, porque isso que aconteceu com Lula, amanhã pode estar acontecendo com cada um de vocês aqui nesse plenário. Nós não estamos aqui para proteger ninguém que cometa qualquer ilícito ou malversação da política. Nós não estamos aqui para proteger isso. Não estamos, mas nós estamos aqui para defender a nossa Constituição. E o que fizeram neste final de semana é uma decisão que explicita que o Brasil está vivendo a ditadura dos juízes de Curitiba. O Brasil está vivendo a ditadura da toga que se sobrepõe a este plenário. Eu fico imaginando o que diria Mário Covas num momento como esse, o Genuíno, o Zé Disseu, o Fernando Henrique Cardoso, aqueles do Ulisses Guimarães, o Lisânia Maciel, aqueles que elaboraram a nossa Constituição, o que diriam nesse momento aqui? Alguém aqui comemorando essa prisão ilegítima do presidente Lula. E quando for um de vocês, essa apologia ao não respeito à Constituição agride a consciência democrática do nosso país. O que nós estamos experimentando, deputado presidente Rodrigo Maia, é uma ameaça permanente à ordem democrática. Imagine vocês, parlamentares aqui, como é que pode? O Brasil está estarrecido. Como é que pode prender um homem sem sequer dar um direito a todos os recursos que ele tem garantido pela Constituição, que é garantido pela Constituição? É normal, Vossa Excelência? Pode ser que alguns aqui tenham parentes presos. É normal, Vossa Excelência, acharem que é trivial 11 governadores serem impedidos de visitar o presidente Lula lá em Curitiba, uma juíza de primeiro grau. Isso é uma agressão ao ordenamento jurídico do Brasil. E esta casa está se diminuindo porque ela não tem tido a coragem de enfrentar os temas
votamos a PEC 37, que deu todos os poderes ao Ministério Público, não foi para eles agirem ao arrepio da lei, não foi para criminalizar a política, foi para combater a corrupção, mas dentro daquilo que estabelece a Constituição brasileira e não ao arrepio dela. Aquele deputado, meus queridos deputados e deputadas, aqueles que nesse momento estão comemorando a prisão do Lula, na verdade estão dizendo: nós queremos estado de exceção, nós queremos as arbitrariedades, as injustiças. Deputada, eu estou evidentemente emocionado, porque eu sei o que significa isso para nós. Deputada Zenate, nós estamos emocionados. E quando nós viemos aqui fazer essa manifestação, que os líderes fizeram aqui, o deputado Paulo Pimenta, o deputado do PCdoB, o deputado Edgar Rocha, comigo, aqueles que ficaram gritando aí, deveriam respeitar. Porque o PT, deputado Luciano, o PT nasceu no campo da democracia. E nós vamos continuar defendendo ela. E nós vamos continuar defendendo as prerrogativas que qualquer réu, que qualquer um pode ser apenado. E, portanto, a Constituição tem que garantir, que dá as garantias individuais. Não é da forma que eles querem. Esta casa precisa chamar o feito à ordem e dizer ao país: quem manda nesta casa não é setor do Judiciário e nem setor do Ministério Público. Quem manda nessa casa são nós parlamentares, são os constituintes originários de 88 e nós que estamos aqui eleitos pelo voto direto. Nós somos detentores de mandato porque fomos eleitos pelo povo e ninguém pode, ao arrepio da lei, condenar ninguém sendo perante este lugar. O que está acontecendo, meus queridos deputados e deputadas, do Brasil inteiro, o que está acontecendo nesse momento é uma ameaça. Até aqueles, eu comentei hoje com alguns parlamentares, eu cheguei aqui em Curitiba hoje de manhã, e no avião, alguns até que me diziam: nós não somos do PT nem votamos no Lula, nós não somos da esquerda, mas por que tanta violência? Por que não respeitar o devido processo legal? E o deputado do PSDB vier à tribuna e comemorar, deputado, e do PSDB vir comemorar a prisão do Lula. Logo o PSDB. Logo o PSDB. Deveriam pelo menos honrar a história que já se foi do PSDB como Mário Covas. Porque o que está em jogo nesse momento é o nosso ordenamento jurídico. E nós não podemos, ao arrepio disso, querer valer a posição. Como é que fica nós parlamentares? Eu fui informado hoje, deputados e deputadas, que tem um parlamentar preso e ninguém, os juízes não aceitam visitar, receber visita de ninguém. Aqui pouco nós chegamos no Brasil. Isso é uma violência. Nós não podemos aceitar isso, meus companheiros e companheiras. Nós temos que mobilizar o Brasil. E aqueles que não querem defender o Lula não tem problema, mas defendam a democracia e a nossa Constituição. Não é correto, não é razoável, não é trivial. Se não aceitarmos ou se não fizermos valer o artigo 5 da nossa Constituição, que dá essas prerrogativas. Esse momento é o momento, e eu concluo, senhor presidente, esse momento é um momento de emoção, mas é também de revigoramento da nossa história, da nossa luta. Eu quero dizer que foi muito importante o debate, eu terminar dizendo, que nós fizemos com os partidos de oposição, que nós fizemos na liderança, na reunião do Colégio de Líderes, mesmo aqueles que não são da oposição, ficaram cientes da enorme responsabilidade que esse Congresso Nacional tem na proteção do nosso ordenamento, da nossa Constituição. Amanhã vamos ter uma reunião com o presidente. E nós queremos fazer um chamamento aqui. Não é o que não quiser defender o Lula, não tem problema. Mas defenda a Constituição, defenda a democracia, porque não tem saída para o Brasil que não seja nos marcos da democracia e no Estado democrático de direito. Nós estamos seguros e nós vamos vencer. Não é qualquer decisão que vai impedir o Lula de ser candidato. Eu termino dizendo, presidente: Lula livre! A lista aqui presença registro do conhecimento. Mas foi o deputado Zé Guimarães, líder da oposição na Câmara dos Deputados,
tendo início agora a ordem do dia, vamos conversar com mais parlamentares do PT aqui, da oposição, da esquerda, aqui do artigo 144 da Constituição, institui o Sistema Único de Segurança Pública. Nós estamos justamente aqui num protesto na Câmara, os deputados do PT, do PCdoB, do PSOL, enfim, de toda a oposição, porque não concordamos com este processo da prisão do Lula. É nossa obrigação vir aqui e denunciar o que a Justiça está fazendo. Um setor do Judiciário está fazendo política, está partidarizando o Judiciário brasileiro. E nós não podemos aceitar. Todos sabem que o Lula está disparado em primeiro lugar nas pesquisas para a eleição presidencial deste ano. É a vontade do povo brasileiro que ele venha a ser o novo presidente da República, que ele volte a governar este país. O povo brasileiro está ciente de que para sair desta encalacrada política, desta crise econômica, que já tem mais de 13 milhões de desempregados, a fome voltando no país, o povo brasileiro sabe que a única figura, a única personalidade, a única liderança política com capacidade de diálogo, com capacidade de fazer a gente voltar a crescer, a ter inclusão social, é o presidente Lula. Todo mundo, a hora que senta, fecha o olho durante 30 segundos, lembra nos últimos 15, 20, 30 anos, vai recordar que o melhor momento da sua vida, o melhor momento da sua família, o melhor momento do país foi durante os governos de Lula e de Dilma. Por isso que o povo quer o Lula de volta na presidência da República. E nós não podemos de forma nenhuma aceitar esta prisão, esta forma como o Judiciário, parcela do Judiciário, está conduzindo o processo do Lula. Nós temos no Brasil, num país, depois de muitos anos, um prisioneiro político. E o povo brasileiro não quer de forma nenhuma que tenhamos prisioneiros políticos aqui. O mundo não aceita isso aí. É só a gente verificar a solidariedade que vem de todas as partes do mundo, de lideranças políticas, de várias matizes políticas, de várias matizes ideológicas. Eles não aceitam de forma nenhuma no mundo todo o que está se fazendo com a maior liderança política brasileira, com a maior liderança, que uma das maiores lideranças políticas do mundo. O mundo quer o Lula livre, o mundo quer o Lula de volta na presidência da República, porque o mundo espera, inclusive, que o Brasil volte a ter protagonismo internacional. Por isso nós estamos aqui protestando, fazendo a vontade do povo brasileiro, que é querer o Lula livre, para que ele possa disputar a eleição presidencial e voltar a presidir esse país. Esse foi o deputado Nilton Tato do PT de São Paulo. Vamos agora conversar com os deputados gaúchos. O deputado Pepe Vargas. 30 anos depois da Constituição, o Brasil volta a ter preso político, justamente aquele que mais fortaleceu as instituições da Constituição, criadas na Constituição. Olha, considerando o fato de que o Lula não cometeu nenhum crime, consequentemente o Moro, o Dallagnol, esse pessoal que, em vez de honrar o bom serviço da justiça e do sistema de justiça brasileiro, viraram um partido político para tentar impedir que forças democráticas e populares sigam governando o Brasil, distribuindo renda, defendendo os interesses soberanos do país, não encontraram provas porque não cometeu crime. Então eles dizem que eles não precisam de provas, que basta convicção, que o fato do Lula ser o presidente, como é que então, se houve corrupção na Petrobras, de fato, né? Teve funcionários internos da Petrobras lá, dirigentes da Petrobras, envolvidos na corrupção junto com empresários, né? Diga-se de passagem, nenhum daqueles empresários está preso, todos eles em casa, nas mansões deles, né? Então, até quando alguém diz que é preciso combater a impunidade no país, olha, os ricos continuam soltos, né? Então, como eles não tinham provas, eles trataram de inventar essa história do triplex, né, que não é do Lula, que é de uma empresa que inclusive deu esse triplex em garantia
de financiamentos e dívidas que tem. Então é um verdadeiro absurdo, né? Uma parte do sistema judicial servindo de partido político. Então, quando condenam uma pessoa sem provas, baseados apenas na sua convicção, quando essa pessoa tem direito a recurso em terceira instância e não aguardam sequer o julgamento de embargos no próprio TRF4 e já determina a prisão, não tem outra coisa a dizer a não ser que é um preso político. O Lula, de fato, é um preso político. O Moro, hoje, foi a Porto Alegre. Ele foi participar de uma coisa chamada Fórum da Liberdade, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais. O que é o Instituto de Estudos Empresariais? É uma organização ultraliberal, daqueles que acham, né, que defendem as teses do consenso de Washington, que defendem as teses do que eles chamam de livre comércio, que significa a liberdade de poder explorar um país mais potente, explorar um país emergente, o direito do rico explorar o pobre. E quando eles falam em liberdade de comércio, é disso que eles estão falando. Então o Moro, quando vai num evento dessa natureza, ele deixa claro qual é a posição dele. É esta posição mesmo, né? Daqueles que perderam 4 eleições seguidas defendendo estas teses para o Lula e para a Dilma, e como não conseguiram vencer as eleições, fizeram um tapetão do golpe contra a Dilma, e agora, para completar o golpe, eles querem impedir o Lula de ser candidato. E o Moro, o Dallagnol, os desembargadores do TRF4 são agentes desta articulação política, não tem outro nome para dar. Então é muito grave que a nossa Constituição não venha sendo cumprida, é muito grave que haja a prisão de uma pessoa inocente sem provas, né, com o único intuito de afastá-lo do processo eleitoral. Então nós seguiremos fazendo essa denúncia, nós seguiremos denunciando essa partidarização de uma parte do sistema judicial brasileiro, nós continuaremos denunciando a interferência do Departamento de Estado e do Departamento de Justiça norte-americano, dando assessoramento à Lava Jato totalmente a arrepio da lei. E isso quem disse foi o vice do Departamento de Justiça norte-americano, sem que tenha qualquer instrumento de cooperação internacional definido entre os dois estados, Brasil e Estados Unidos. O Ministério Público e a turma da Lava Jato, né, são assessorados pelo Departamento de Estado e pelo Departamento de Justiça norte-americano. Com que objetivo? Com o objetivo de impedir que as forças democráticas e populares reconquistem o governo da República depois do golpe que deram, para que tenha um governo que é um fantoche, um marionete dos interesses econômicos de grandes potências internacionais e grandes grupos econômicos. A exemplo do pré-sal, que eles, golpistas aí, já mudaram a lei de exploração do pré-sal, permitindo que as multinacionais venham explorar o petróleo no pré-sal, e sequer tributos têm que pagar. 40 bilhões de reais por ano de tributos eles deixarão de recolher nos próximos 20 anos. Quase R$1 trilhão, 980 bilhões de reais. Alguém acha que esse golpe foi para combater a corrupção? Com o Temer, com o Rocha Loures, com o Gedel Vieira Lima, com o Aécio Neves, com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha e suas contas na Suíça, o Gedel e seu apartamento cheio de malas de dinheiro, o Temer e seu braço direito Rocha Loures com a sua mala de dinheiro, o Aécio Neves na conversa com o Joesley Batista, monitorado pela Polícia Federal, e depois os prepostos do Joesley Batista entregam R$2 milhões ao primo do Aécio, que ele indicou, e o Aécio está no Senado e o Lula preso, e o Temer está governando e o Lula preso. Óbvio que o Lula é um preso político. Então essa turma que deu o golpe, que quer completar o golpe impedindo o Lula de ser candidato, é essa turma que está de um lado, né, aqueles que dirigiam o grande esquema de corrupção dentro da Petrobras e outros setores, e de outro lado são os marionetes e fantoches do grande capital internacional, do Departamento de Estado norte-americano, que sempre teve uma visão imperialista, de querer impedir que os países latino-americanos possam ter um processo de desenvolvimento econômico e social com soberania, com inclusão social, né? Esta é a realidade, e não é novidade isso no Brasil, né? Quando
O Getúlio tentou criar um processo de desenvolvimento soberano com a criação da Petrobras, da Eletrobras, com um desenvolvimento interno do país, com a política de carteira do trabalho e tudo mais. O que é que eles fizeram? Também maquinaram um golpe. E o jornal O Globo também já estava atrás daquele golpe. A desestabilização do Getúlio. Qual era a acusação? Que o governo do Getúlio estava em cima de um mar de lama. O mesmo tema da corrupção. E depois, em 64, não foi diferente. O Departamento de Estado norte-americano, a Rede Globo, os golpistas daquela época também fizeram o golpe que derrubou o governo constitucional do Jango. Então essa turma não tem apreço pela democracia e pela Constituição. Eles veem a democracia como uma questão instrumental deles. Quando lhes interessa, eles defendem. Quando não lhes interessa, eles apoiam um golpe. Eles apoiam um estado de exceção. Então é contra isso que nós estamos lutando. É contra todo esse estado de coisas que nós estamos dizendo para as pessoas que elas têm que ir para as ruas lutar junto conosco. É importante estar nas redes sociais? Sim, tanto que nós estamos aqui nas redes sociais. Mas é importante que o pessoal, além de estar nas redes sociais, participe dos atos, das mobilizações. Nós precisamos ter, todo dia, gente na rua, uma mesinha coletando assinatura para a liberdade do Lula, fazendo as cartas para mandar para o Lula, passando nas sedes do nosso partido para pegar panfleto, entregar, fazer a defesa do Lula, conversar com o povo, explicar o que está acontecendo. Isso é fundamental, cada um e cada uma pode doar um pouco do seu tempo para fazer isso. Além das redes sociais, também ter uma militância ativa nas ruas. É isso que nós precisamos nesse momento, é esse o chamamento que a gente está fazendo, para todos e todas que têm clareza de que momento é esse que nós estamos vivendo, a defesa da democracia, a liberdade do Lula. Lula livre, esta é a nossa bandeira. Obrigado, deputado Pepe Vargas, que é o presidente do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Pedro Gzai, do PT de Santa Catarina. O motivo da prisão do Lula, todo mundo sabe que é tirá-lo da eleição, mas o que está por trás disso? Tem um pré-sal, o que está mais por trás de tirar o Lula da eleição? Eu acho que isso que é importante compreender, o que está em jogo. Está em jogo um apartamento que todos sabem que não é do Lula, que já está comprovado, qualquer aluno do primeiro período de Direito sabe que é ilegal e inconstitucional a prisão do Lula, a condenação do Lula, porque esse apartamento está no nome da OAS, uma credora massiva. Portanto, isso aí não é a discussão. A discussão é política. E a discussão é política porque tem a maior liderança política hoje no Brasil, aquele que foi presidente 8 anos, que concluiu seu mandato com 87% de aprovação de bom e ótimo. Qual é o povo que vai avaliar bom e ótimo 87% se esse presidente não transformou a vida de milhões de brasileiros, que fez os jovens sonhar, chegar até a universidade, acreditar e conquistar, que fez a geração de emprego com carteira de assinado uma conquista de 18 milhões de novos brasileiros, que fez Minha Casa Minha Vida, onde uma família sonhar ter o seu próprio lugar para viver, para morar, que fez a agricultura familiar produzir mais alimento, como 2 bilhões de litros de leite para 35 bilhões. Então o que está em jogo, depois do golpe à democracia e a presidenta Dilma, que rasgaram 54 milhões de votos dos brasileiros, dando um golpe, construindo uma agenda entreguista, uma agenda que está a serviço de uma elite do atraso brasileiro, uma elite do rentismo, do setor financeiro e uma elite internacional do petróleo, do setor energético, do setor financeiro internacional, articulado pelos próprios americanos. Isso que está em jogo no golpe aqui. O Eduardo Cunha foi o que fez o trabalho sujo. Sérgio Moro, que faz o trabalho sujo pelo judiciário. Aqueles 3 juízes de Porto Alegre faz o trabalho sujo. 6 ministros contra 5, porque 5 defenderam a Constituição, mas 6 rasgaram a Constituição para punir um ex-presidente Lula por julgamento político, por perseguição política, para impedir que o Lula seja candidato a presidente. Essa elite do atraso, por que tem medo do Lula? Se o Lula não foi um bom presidente, o povo não vai votar nele. Não, é porque Lula foi um grande presidente nesse país, que coloca a esperança de novo no povo brasileiro, onde o setor produtivo, o setor econômico, geração de emprego e oportunidade estaria novamente no horizonte. E não uma meia dúzia se enriquecendo, se lucupletando nesse momento da história com Michel Temer, com Aécio Neves, toda essa camaria
e esses canalhas que tomaram de assalto o governo e o Palácio do Planalto. Por isso que hoje a luta por Lula livre é luta para a liberdade do povo brasileiro. Lula livre, Lula inocente, para ele ter a oportunidade de disputar as eleições e disputar com o povo de forma soberana, decidir seu destino, decidir seu futuro. E o povo vota em quem quer que seja. Mas o direito do Lula é ser candidato a presidente, porque senão não vai ser eleição, não vai ser democracia, vai ser fraude, vai ser golpe. Golpe a Dilma, golpe ao Lula, para continuar uma meia dúzia querendo mandar nesse país e produzir desesperança para milhões de brasileiros. O que está em jogo é isso. Por isso que nós somos Lula. É Pedro Uczai? Não, é Pedro Lula Uczai. Ou seja, nós somos Lula, eu sou Lula, nós somos todos Lula. Lula como ideia, Lula como projeto, Lula como esperança, Lula como futuro. Por isso, esse momento é resistência, rua, mobilização, rede social, cartaz, boné, faixa, né? Tudo que é forma uma camiseta, organiza na sua cidade, organiza no seu município, na sua região, na sua escola, na sua universidade, organiza eventos, discuta a lei, discuta a Constituição, discuta a democracia, discuta liberdade. Porque se o Lula, um ex-presidente, está preso de forma injusta, o que pode acontecer para você? Em defesa da democracia, Lula livre, Lula inocente. Maravilha. Deputado Pedro Uczai do PT de Santa Catarina. Vamos seguir aqui no plenário, conversando agora com o deputado Celso Maldana, do PT do Rio de Janeiro. Deputado Celso Maldana, na semana em que o presidente Lula é preso político, o PT volta a ter a maior bancada na Câmara. Por acaso isso será? Não é acaso, é acerto na política e é um reflexo da compreensão do que o PT significa para o Brasil e para a política brasileira. Depois desse massacre que o partido vem sofrendo, desde antes do impeachment e depois do golpe, esse período todo, né, um massacre midiático tremendo, um bombardeio forte do governo sobre todas as formas, né, aqui dentro da Câmara, né, pela maioria, bombardeando o tempo todo o partido, e a gente concluiu o processo de transição, de janela partidária, e há 6 meses de novas eleições temos a maior bancada, é sinal de que estamos no caminho correto, né, da política afirmativa, do combate às desigualdades sociais, do combate ao golpe, do combate à retirada dos direitos da população brasileira, né, que a gente tem feito aqui o tempo todo, né, e agora reafirma isso. O Lula está conosco presente aqui, Lula ficará livre com certeza, será o nosso presidente, e até lá a maior bancada da Câmara continuará combatendo aqui dentro, nas ruas, cada deputado nas suas cidades, no seu estado, e lá em Curitiba também fazendo a ocupação da praça até o Lula estar livre novamente. Obrigado, deputado Celso Maldana, do PT do Rio de Janeiro. Seguimos aqui no plenário da Câmara. Nesse momento fala o deputado Chico Alencar, pelo PSOL, e vamos tentar conversar com mais parlamentares do PT. A gente pede que vocês deixem de lado os bolsominions aí e comentem de onde vocês são, compartilhem nos grupos no Facebook dos quais vocês fazem parte, compartilhem nos grupos de WhatsApp, para que a gente possa mostrar o lado, enfim, as versões, as opiniões que a Rede Globo e a máfia midiática não vai exibir nos seus canais. Vamos tentar falar com mais parlamentares aqui. Vamos falar com o deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Sérgio, estamos aqui com 1.400 pessoas acompanhando desde o ato político. A gente pode dizer que o Lula hoje é preso político, mas quem sabe amanhã é presidente de novo. Que o Lula é um preso político está evidente. A nossa Constituição é clara e ela não foi respeitada. Então, a mensagem que eu deixo para todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais é que possam, por menor que seja a cidade, por menor que seja o grupo que você participa,
mas é importante que se faça manifestações públicas em apoio ao presidente Lula, pedindo a sua liberdade. E outra questão, queremos deixar muito claro: Lula é o nosso candidato a presidente da República. Nós vamos até o final. O que estão fazendo é der o golpe, tiraram a presidenta Dilma Rousseff do poder, que não cometeu crime algum, e agora querem, com este ato, tirar o direito daquele que tem a preferência do eleitorado brasileiro de ser candidato à presidência da República. Então, aqui no Parlamento, nós estamos travando a luta que é possível, mas é importante que você, no seu sindicato, na sua associação de moradores, no bairro onde você more, você possa fazer uma manifestação, coloque uma faixa, diz que ali democraticamente a favor de Lula e a favor da sua liberdade. Obrigado, deputado Luiz Sérgio. A gente vai encerrar a transmissão agora e daqui a pouquinho a gente volta aqui direto do plenário, conversando com os nossos deputados.